Só vamos consertar aqui a maquininha WK. Quando você pegar uma máquina assim como essa, que não rodar girar o ventilador, não acender o display, você vai diretamente aqui na fonte auxiliar. Vai gerar a tensão que vai fazer a máquina funcionar. Bom, para trabalhar na fonte auxiliar e fazer alguns testes, você precisa desconectar. A maioria das máquinas de solda tem. Você vê aqui, olha, aqui, ó, esse ponto e esse aqui, olha. Aqui por baixo. Esses 3 terminais aqui você desliga, que aqui desliga a alimentação que vai entrar no transformador. Aí você consegue fazer os testes bem. Inicialmente, você deve observar se essa peça aqui aquece. Se ela estiver aquecendo, é indício que tem algo em curto. Vamos desligar aqui esse ponto, olha. Agora você já pode ligar a máquina. A fonte auxiliar não vai mais funcionar, né? E a gente consegue fazer demais medições. A gente mede por etapas, né? Eliminando os blocos. Por exemplo, aqui tem a ponte retificadora, os 4 pinos da ponte retificadora. Aqui no meio vai entrar a tensão, a corrente AC. Desse lado vai sair o negativo e desse lado vai sair o positivo, que vem aqui em direção aos capacitores. Essa máquina ela tem 1, 2, 3, 4 capacitores. Ela funciona apenas em 220, os capacitores em paralelo. Com o teste aqui ajustado, olha, para AC, tá feinho aqui o sinal, mas aqui é AC. A gente mede aqui na entrada para ver quantos volts tem. Na entrada da ponte retificadora, nós estamos encontrando 125 volts. Não tem 127 porque essa máquina está ligada à lâmpada série, né? Continuando, então, aqui na entrada da ponte retificadora tem uma tensão. Então a gente vai ver se está saindo, na saída da ponte retificadora, se está saindo tensão retificada, né? Dessa vez a gente vai mudar aqui para ler tensão contínua, corrente contínua. Aqui. Cento e 72 volts. Olha, isso significa que a ponte retificadora está boa, que os capacitores estão bons, né? Porque se está entrando 125 volts na AC na entrada da ponte retificadora e na sua saída tem 172 volts, isso significa que os capacitores estão carregando com a tensão de pico da rede, que portanto essa etapa ela está boa. O fato da gente ter essa tensão aqui já é um bom indício de que os IGBTs que recebem essa alimentação, que eles estão bons. Aqui há dois caminhos: ou os IGBTs estão bons, ou eles estão completamente abertos, né? Aberto significa queimado, seus terminais estão apartados. Acontece que às vezes eles queimam e fica rachado, entendeu? Aqueles componentes, olha, de IGBTs aqui. Porque se eles estivessem em curto, se os IGBTs estivessem em curto, a gente não encontraria essa tensão aqui de 172 volts em cima dos capacitores. Se você estivesse em curto, não teria essa tensão e o PTC ele iria aquecer bastante. O PTC é esse componente por onde a tensão inicial passa, né?
tensão da rede vem aqui através da chave. Quando você liga, a tensão entra primeiro nesse componente, no PTC. É um tipo de termistor. Nesse instante, como a máquina não está funcionando nada, a tensão de 5 volts, 12, a fonte auxiliar não está funcionando, a tensão não está passando por esse relé, que aqui é o relé de pré-carga, né? Relé de pré-carga. A tensão entra aqui, passa através do... e vai carregar os capacitores e fazer a fonte funcionar. Não está funcionando. Eu desliguei aqui, olha. Nós vamos fazer a troca desse circuito integrado, que é o LNK. O LNK é um circuito integrado que é usado em fontes de alimentação em muitos tipos de equipamentos eletrônicos. Muita gente conhece ele nas máquinas de lavar. Máquina de lavar Electrolux, Consul, vem com LNK. Entendeu? Então, entender o funcionamento do LNK é um ponto de partida para você consertar inúmeras placas, né? Vários tipos de placas e vários tipos de equipamento eletrônico. Então, a gente vai trocar esse CI, porque essa fonte ela é muito simples. O LNK você pode comprar aí para ter na sua oficina, porque ele é campeão de audiência. Aqui é um queima. Muito simples, meia dúzia de componentes. Esse diodo aqui, juntamente com esse capacitor, vai formar um filtro, né? E aí quando você for consertar, depois aplica uma solda de baixa fusão. Ele sai facilmente. Nós vamos colocar um LNK tipo SMD. Eu não estou tendo outro aqui agora, então a gente vai colocar esse cara aqui, bom? É a mesmíssima peça, o mesmo componente. Essa solda aqui, eu estou deixando aqui de propósito, fiz isso de propósito, porque o que acontece? O SMD ele precisa dissipar, então ele vai dissipar o calor através daqueles terminais, né? E essa plaquinha aqui vai ajudar a dissipar, manter ele frio. O DIP ele tem uma melhor dissipação de calor. Várias máquinas de solda vêm com esse adaptadorzinho aí, tá?
35 volts. Aqui está medindo 35 porque eu trabalho com a lâmpada em série. E em 110 volts, e essa máquina ela é 220 volts apenas. Agora é só montar e partir para o abraço. Pessoal, a gente vai usar aqui um adaptador de DIP para SMD. Os componentes hoje em dia estão ficando difíceis, né? Alguns componentes DIP não saem mais, né? Não está vindo mais, então você tem que usar os adaptadores. Nesse caso aqui eu tenho, ainda tem à venda no comércio, né? É o LNK 626PG, só que eu não tenho, eu só tenho ele SMD. Aí a gente vai colocar aqui. É bom que você já toma conhecimento que existe essa opção, né? Bom,